Bom dia, alma guiada pela fé. Como é que vocês estão? Bem-vindos, meu nome é Adriana e hoje nós estamos aqui nesse dia maravilhoso, 42º dia. Hoje a gente tem participação especial do Rodrigo Rossi. Nós vamos falar, vamos nutrir a saúde nos relacionamentos entre mãe e filho. Então vocês já mataram a charada, né? Meu filhão vai trazer aí pra gente algumas reflexões sobre essa relação maravilhosa. E também vamos ter aula com a Rose Ramos, a prática de yoga de hoje será com a querida Rose Ramos. Então vamos começar a nossa prática de hoje, alinhando aqui, né, a nossa frequência vibratória. Vamos lá, coluna ereta, ombros para trás e para baixo, coluna em direção ao céu. Vamos lá, inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Estão gostando dessa versão short? Então as outras saúdes eu vou pedir para vocês, toda vez que a gente estiver aqui convidados, para vocês mesmo agora já irem assumindo, né? A gente vem trabalhando a confiança, a fé, confiar em si mesmo, confiar, sabe? É prática, é todo dia, vai lá, faz um pouquinho, vai, não deu para fazer essa saúde hoje, faz amanhã, volta para essa. Não tem nada rigoroso aqui, ao contrário, a gente está trazendo leveza, mas uma consciência sim de que a gente precisa cuidar de nós mesmos, que quando cuidamos de nós mesmos, somos muito melhores com o próximo. Então vamos à nossa oração do dia, mãos em oração aqui, ou no coração. Respira, fecha os seus olhos e repita comigo: Senhor, Tu podes todas as coisas, Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Afirmação do dia de hoje, vamos para a nossa afirmação. Há um poder supremo e esse poder pode fazer tudo por você. Não tente vencer seus problemas sozinho, recorra a ele e usufrua o seu auxílio. Apresente o seu problema e peça uma resposta específica, ele lhe dará. Não tema e não se assuste, pois a peleja é de Deus e não sua. Vamos para a nossa saúde mental. Então hoje nós vamos trabalhar aqui o peso que solto hoje, tá? Então coluna ereta, e aí confortavelmente fecha os seus olhos, inspire. E ao exalar, imagine que um peso é solto dos seus ombros. Solte, visualize-se leve, entregue, guiado. Afirmação para você repetir mentalmente. Inspira, eu solto. Exala, eu solto o controle e permito que o divino me conduza. Inspira e retém e exala. E essa afirmação, você pode repetir ela mentalmente. Eu solto o controle e permito que o divino me conduza. Eu solto o controle e permito que o divino me conduza. Inspira, eu solto o controle e permito que o divino me conduza. Inspira e solta. Sente. Sente os seus ombros ficando leves, derretendo, dissolvendo todos os excessos. Maravilha. Vai trazendo seu queixo aqui no peito, vai integrando. Muito bom. E nós vamos agora para a nossa prática física com a nossa querida Rose Ramos. É com você, Rose Ramos. Olá, seja bem-vindo ao programa 963. A nossa aula de yoga hoje, ela vai ter o intuito de trazer relaxamento, soltura. E nós vamos trabalhar a região do quadris, o foco vai ser a nossa região dos quadris. Então, vamos iniciar sentados aqui em sucata, né, posição fácil, uma perna na frente da outra, pode ser a perna direita de preferência. Relaxa suas mãos aqui nos seus joelhos
E vamos fazendo umas 3 inspirações profundas, solta o ar pela boca, inspira profundo, lentamente, solta o ar pela boca no som de alívio. Ah, mais 2 vezes. Ah, ah. Vai procurando estabelecer presença para sua prática hoje. Durante toda a prática, procure inspirar profundamente pelo nariz, soltar o ar devagar e se conectar com a sua respiração e fazer sua respiração conduzida junto com o movimento. Então, traga suas mãos aqui ao lado dos seus quadris, os dedos aqui no tapete. Inspira, leva os braços lá para o alto, pode olhar. Fica com as mãos palmas uma da frente para a outra, olha aqui para frente, sustenta um pouquinho, inspira profundo. Mais um pouquinho, sustenta, fazendo inspirações longas. Solta o ar devagar, mais uma vez inspira. Solta o ar com as mãos para baixo, sentindo a energia nas pontas dos dedos, bem lento o movimento. Muito bem. Agora você vai inspirar, levar os braços novamente lá para cima. Sustenta um pouquinho. Você vai girar o seu tronco para a sua perna direita. Vai trazer a sua mão esquerda aqui, apoiada ao lado do seu joelho direito, e você vai levar a sua mão direita lá atrás, atrás do seu bumbum, ou deixá-la no alto, o que for possível hoje para você. Alonga a coluna e olha para o lado, inspira profundo. Solta o ar devagar, olhando para os lados, daí para sua parede, ou olhando lá para trás, talvez por cima dos seus ombros. Procura fazer a torção na hora da exalação, inspira profundo, solta mais um pouquinho, relaxando. E agora você vai inspirar profundamente, leva os braços lá para cima. E agora você vai girar o teu tronco para a sua perna esquerda e soltando o ar vai fazer a torção. O dorso das mãos vai lá ao lado do joelho esquerdo, olha para o lado, alonga bem a coluna, procura fazer essa torção com a sua coluna bem estendida, o melhor possível, dentro do seu movimento hoje, como seu corpo está. Vai olhando para o lado e devagar vai tentando trazer seu olhar mais lá atrás. Inspirações longas, bem amplas, soltando o ar devagar. E agora você vai inspirar, levando os braços lá para o alto e solta o ar aqui ao lado do corpo. Muito bem. Agora você vai inspirar, leva os seus braços lá para o alto e vem soltando os braços aqui na frente, procurando prolongar o alongamento aqui da sua coluna para cima. Inspira profundo, solta o ar devagar, tentando arrastar suas mãos. Evita tirar os quadris, né? Procura manter os isquios lá no chão. Inspira, solta o ar devagar. Pode relaxar os braços, pode relaxar a cabeça. Se conseguir, põe os cotovelos, apoia os cotovelos agora no chão e relaxa. Solta o ar bem devagar, sentindo aquele alongamento ali, aquela massagem nos seus quadris, esse relaxamento, essa soltura. Mais um pouquinho, respirações conscientes e voluntárias, né? A respiração que você faz pensando na sua respiração, não é mais de maneira involuntária. Volta aqui, muito bem. E agora nós vamos fazer o Baddha Konasana, né, que é a posição da borboleta. Então você traz os seus suas planta dos pés unidas aqui na frente. Não precisa trazer perto das suas virilhas por enquanto, não. Iscos bem, os ossinhos, né, abaixo do quadril, os iscos bem apoiados no chão. Você vai trazer os seus pés um pouco mais distantes dessa vez aqui do seu corpo, tá bom? Então você vai inspirar, procurando trazer a sua coluna aqui para frente, o seu dorso do corpo aqui para frente, mas procurando manter sua coluna bem alongada. E você vem caminhando com as suas mãos. Alonga bem a coluna, deixa bem alongada. Eu vou fazer de lado para vocês não perceberem, né? Que você não precisa, não é para arredondar a coluna, não. A coluna é estendida. E você vai, na medida do seu possível, trazendo o movimento
respiração, e na exalação você percebe que pode soltar um pouquinho mais. Inspira, vai soltando o ar, se quiser passa as mãos aqui para frente. E agora relaxa, solta a cabeça, solta o pescoço e relaxa. Faça inspirações lentas aqui, bem profundas. Respirações conscientes, muito bem. Solta, solta tudo, confia. Vai sentindo já esse carinho, essa massagem nos seus quadris, relaxando. E a cada exalação, soltando às vezes um pouquinho mais. Inspira, vem trazendo as suas mãos agora em direção ao seu corpo. E agora sim, se você conseguir, procura trazer os seus pés um pouquinho mais próximos das suas virilhas. E alongar a sua coluna, traciona bem a coluna, abre o peito. Pode segurar aqui nos pés ou segura na canela. E agora o movimento da borboleta, da postura da borboleta, vai ser uma postura com movimento. Então, você vai levar a intenção de levar os seus joelhos para o chão, tá? Não é simplesmente balançar, a gente leva a intenção de levar os joelhos para o chão. E você segue fazendo esse movimento. Joelhos para o chão, pernas para o chão. Fecha os olhos um pouquinho, sente essa mobilidade do seu quadril, esse relaxamento acontecendo. Relaxa, solta o ar devagar, respira amplamente. Respiração consciente. Muito bem, vai parando o movimento. De novo, leva os pés um pouquinho mais à frente e vem novamente alongando aqui a sua coluna à frente. Solta, quando você chegar lá na frente, solta, solta tudo. Solta o ar bem devagar. Muito bem. Vem trazendo a sua coluna mais ou menos mais em direção ao seu corpo. Abre as suas pernas aqui na lateral. De preferência, as pernas alongadas. Se não for possível, pode trazer seus joelhos levemente flexionados. Pés apontam para cima, joelhos também. Inspira profundamente aqui. Ao exalar o ar, vem trazendo a sua pubis em direção ao chão. Arrebita o bumbum e vem trazendo e vem sentindo essa flexão aqui do seu peito para frente. Se quiser, pode trazer a mão aqui para frente. De novo, a coluna, por enquanto, não é alongada, ela é bem estendida. Pé flex, né? Ou seja, os pés ativos, os dedos apontam para cima. Quando você chegar lá embaixo, solta o ar, solta tudo, solta bem devagar, solta a cabeça, muito bem. Sente aquele alongamento ali nas suas virilhas, pode colocar a testa no chão se você chegou. Se você está aqui, está tudo certo. Relaxa também o pescoço, agora pode arredondar, solta os ombros, relaxa os braços, relaxa seu quadril, suas virilhas. Vem trazendo as suas mãos aqui em direção ao seu corpo. E agora você vai trazer os seus pés aqui na frente, né? Você vai deixar seus pés abertos mais ou menos um pouco mais que a largura dos seus quadris. Abre o peito, pode colocar suas mãos aqui atrás dos seus glúteos. E agora você vai iniciar o movimento aqui. Coluna bem alinhada, muito bem. Iscos bem firmes no chão. Inspira aqui, exala o ar, solta os seus joelhos, tomba os seus joelhos para o lado direito. Inspira, solta o ar para o lado esquerdo. Mais duas vezes. Inspira aqui, solta para o lado direito. Se não chega o joelho lá no chão, não tem problema, tá? Pode ir voltando. Percebe que você vai escorregando. Não tem problema, vai escorregando mesmo, é normal. Vem parando o movimento, muito bem. Vem trazendo as suas mãos aqui atrás do seu corpo, para você deixar os seus pés um pouco mais perto dos seus quadris. Caminha com as suas mãos aqui em direção ao seu Malassa, na posição do cócoras. Eu vou virar de lado para vocês verem melhor. Tenta deixar os pés no chão na medida do seu possível. Talvez você fique com a bola dos pés aqui, não tem problema. Se você tiver com a bola dos pés, continua com a bola dos pés aqui e faça o movimento com os seus calcanhares, tentando flexibilizar um pouquinho, com a intenção de levar os seus calcanhares para o chão. Traga suas mãos aqui, os seus antebraços apoiados aqui nos seus joelhos, né? Te ajuda a abrir um pouco
Se você tiver aqui, tá tudo certo. Se não der para você manter aqui as mãos aqui alinhadas no centro do seu peito, pode trazer as pontinhas dos dedos lá. Não tem problema, lá embaixo. Agora você fica um pouquinho aqui, fecha os olhos, sente, mesmo se você estiver aqui na bola dos pés. Procura inspirar profundamente, percebe aqui seu alongamento dos seus quadris. Muito bem. Vai abrindo os olhos, pontinha dos dedos lá no chão. E agora a gente vai iniciar um movimento de extensão aqui na lateral. Deixa a ponta do dedo da sua mão esquerda aqui, apoiando no chão, e você vai inspirar, levando a sua mão direita lá na diagonal, abre o peito, estende e traz a sua mão aqui no chão, exalando. Inspira, leva a mão esquerda lá na diagonal, lá para cima, pode olhar. Solta o ar aqui devagar. Inspira, leva a mão lá para cima. Solta o ar aqui. Mais uma vez, inspira, mãos lá para o alto, alonga na diagonal. Traz a sua mão no chão, último ciclo. Inspirando, abre o peito, leva a mão na diagonal. Traz a mão aqui. Inspira, leva a mão lá para o alto. Vai trazendo aqui, muito bem. Apoia suas mãos aqui atrás para você sentar, muito bem. Alonga seus pés, deixa suas pernas estendidas. Muito bom. Pode deitar com as costas apoiadas no chão. Traga suas pernas aqui em direção ao seu peito. Pode fazer um leve balanço. Muito bem. Respira. Vai parando o movimento. Vai se deitando de lado. Muito bem. Vem apoiando com a sua mão aqui para você voltar para sua pose deitar, para sua pose sentada em Sukhasana, para a gente terminar essa aula curtinha, mas que tem como finalidade trazer um carinho, um alongamento, um relaxamento para os seus quadris. E a gente se vê na próxima aula. Namastê. Gratidão por conduzi-los nessa prática, por praticarmos juntos. E aí, como é que foi a sua prática? Minha prática foi ótima com a querida Rose Ramos. Eu também estou fazendo o programa, minha gente, todos os dias. Tenho gostado tanto de estar aqui nessa guiança quanto também da prática. Então é isso. Aí você agora começa já a conduzir, já estou te guiando para você trazer essa consciência com leveza, a gente se cuidar, a gente ter prazer em cuidar da gente, não estresse, não preocupação. Olha só quem está chegando aqui, minha gente, é o Rodrigo. Bom dia, meu filho amado, com vocês aqui. Ô filhão, você está participando desse 963, eu fico feliz por você ter aceitado o nosso convite. E a gente tem trabalhado aqui, né? Hoje nós estamos no 42º dia, sabadão, as saúdes, as 9 áreas da saúde das nossas vidas. E outro dia eu tive a visita da Amandinha Françoso e ela falou que o network começa dentro de casa. Eu achei isso muito legal. E é verdade, porque tem muita gente hoje que quer fazer bonito da porta para fora. E aí eu falei, bom, eu preciso mostrar, eu gosto muito de preservar a nossa relação com você, com meu marido, com o Mark, mas como a gente tem uma relação que pode inspirar outras pessoas, eu te convidei para a gente falar sobre essa saúde relacional, ainda mais você morando a 11 mil quilômetros de distância. Então eu quero te agradecer por você estar aqui e quero, né, que você me fale aí como que você sente a nossa relação de mãe e filho, como que você se sente nutrido com ela. Primeiro, muito legal poder estar participando aqui. Obrigado pelo convite. Estou amando esse projeto. E nossa relação é muito gostosa, né? Ela é muito saudável, ela é muito parceira. É uma relação de parceria, mas que ao mesmo tempo. É uma relação de parceria, mas que ao mesmo tempo minha mãe tem o lugar de mãe e eu tenho o lugar de filho, sabe? Não é aquela relação desequilibrada que às vezes quer ser meio que igual para igual, que eu vejo ter um desequilíbrio assim em algumas famílias, às vezes que o filho e o pai, não, a gente é super brother e acaba tendo uma relação desequilibrada. O pai não tem o papel de pai e o filho um papel de filho, ou às vezes inverte o papel. Então na nossa eu vejo que tem esse equilíbrio,
e tem a parceria, né? Tem os dois, parece que tem o melhor dos dois mundos, vamos falar assim. E essa relação à distância é muito doida, porque parece que quando você foi para mais longe, a gente ficou mais perto. A gente passou a se falar com mais frequência, a gente passou a curtir mais intensamente os momentos juntos. Então, quando a gente está junto, a gente aproveita para desconectar do mundo e fazer passeios juntos, fazer yoga junto, ir para academia junto, ir para restaurante junto. Então, assim, é doido isso, porque a gente tem uma relação que a gente está super longe, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente está super perto. E quando a gente está junto, a gente quer fazer tanto valer o tempo junto, que é tão pouco, que a gente cancela toda a agenda e fala, meu, quando no meio do trabalho, na loucura, eu falo assim, gente, minha mãe tá aqui em casa, o foco é ela, eu vou ficar um pouco mais ausente esses dias, e então, assim, mesmo na correria, a gente, eu sinto que a gente fica o junto de verdade quando a gente tá junto, né? Então é isso, eu acho que é esse lance da distância que a gente teve acabou mais aproximando a gente do que afastando. É muito interessante porque às vezes a gente está perto e às vezes a gente não dá o valor devido. E sabe que está ali também, então inconscientemente você fala, não, eu tenho aqui perto de mim, então, mas quando a gente está longe é isso. Mas eu queria agora que você trouxesse também, filho, eu vou trazer agora, tudo isso que você falou eu concordo com você, eu queria que você trouxesse qual é o momento especial que você sente que você é nutrido e também um desafio, o que, que você acha que dá para melhorar na nossa relação? Porque aqui a gente trabalha, nós todos, né? Nós temos essa polaridade, a luz, o escuro, a noite, o dia, a lua, o sol, e também a gente tem um lado positivo e o lado negativo. E qual é o lado que seria não negativo no sentido ruim, mas no sentido que dá para melhorar? Tá? Eu acho que o lado que dá para melhorar não é só em relação a nós. Eu acho que é um negócio que todo mundo tá passando. Que se falassem assim, que existe uma droga que você toma e que faz você ficar olhando para sua mão por 8 horas durante um dia, todo mundo ia querer manter a maior distância do mundo dessa droga. E acaba acontecendo hoje em dia da gente passar 8 horas por dia, 6 horas por dia, 10 horas por dia com o celular na mão. Então acho que esse acaba sendo o maior vilão, não só para nossa relação, mas para qualquer relação, né? De às vezes a gente demorar 2, 3, 4 dias para desconectar de verdade, para estar mais presente, assim. Ou então chega primeiro dia de viagem, aquela empolgação, tamo junto, tal. Segundo, terceiro dia já começa a mexer no celular de novo meu, tem que se policiar para não ficar ali. E é difícil às vezes, né? Então acho que esse é o maior perigo. Não diria que é o mal do século, mas eu diria que é o perigo do século, sabe? É o ponto de atenção do século. A atenção da gente. É o maior ponto de atenção. Então esse eu diria que é a coisa que mais tem a melhorar na nossa relação, mas não só pela nossa relação, enfim, com tudo, comigo mesmo. Imagino que você com você mesmo também talvez tenha esse problema. Eu vejo que as pessoas passam muito por esse problema hoje em dia. Então esse acho que é o principal ponto. Agora, quando eu me sinto nutrido, principalmente quando a gente fala no telefone, às vezes passa 1 hora, 2 horas no telefone, que às vezes eu tô num momento que eu tô precisando desabafar um pouco, tô precisando de um carinho, de um colo, de mãe, então não necessariamente quando tá presente fisicamente, né? Às vezes numa ligação já tem isso daí de passar o que precisa ser passado, né? De ter o carinho e o acolhimento que precisa. E quando eu vou para aí também, chego e tá aquele quarto arrumadinho, com a roupa de cama arrumadinha, e mimos, e às vezes uns docinhos e coisa do tipo, e isso daí também é um negócio que não tem preço, né? E, não, maravilha. Essa parte do celular eu concordo totalmente e você trabalha com isso, né? Então eu acho que assim, a solução para isso é a gente começar a brincar com a situação, a gente colocar na porta da entrada já um lugar que nem aqui, né? A gente tem lugar para pôr os sapatos, que a gente fica descalço. Eu vou começar a adotar agora uma caixinha. Quando você foi falando, eu falei, como que a gente pode resolver isso? Focar na solução. Colocar uma caixinha bem bonita para a gente já colocar o celular ali para já saber que deixa a roupa, deixa o celular e vamos se conectar com a gente, com a presença, que eu acho que o maior presente que a gente pode
ser para nós mesmos, é sentir a nossa presença, e ser presente é o maior presente, o melhor presente que a gente pode doar, né? Agora, na sua vez, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer que para sua mãe, que você acha oportuna? Sobre relação, Ou qualquer outra. como tá hoje em dia a sua relação com você mesma? Uh! Porque a gente fala muito de relação com as outras pessoas, né? Mas Uhum. como tá a sua relação com você mesma? Eu te diria que ela vem sendo trabalhada com cada dia com mais consciência, e eu me sinto fazendo o meu melhor com ela. Então eu sinto que eu tô indo bem. Tem erros, mas tem muito acerto. E eu tô olhando para ela agora, aprendendo a reconhecer os acertos também. E os erros eu tô acolhendo, mas tô olhando para eles como se eles fossem bem pequenos. Não da forma que eu dava aquela importância, sabe? Que eu me punia, que eu me chacoalhava. Tá bom, foi. Eu tô sentindo uma leveza, de uma forma que eu queria muito sentir o que eu venho construindo, porque não é uma coisa fácil, principalmente para uma mulher que teve que trabalhar muito a energia masculina, né, de fazer o dinheiro entrar, de precisar te educar. Minha maior preocupação era essa, era com a sua educação, de deixar um legado para você, sabe, bacana, porque como eu perdi os meus pais cedo, eu sabia que qualquer momento a gente pode morrer. Então, se eu morresse, eu queria morrer feliz, com aquela sensação de coisa cumprida. Mas isso me trouxe um peso muito grande. Eu fiquei uma mulher que, em alguns momentos, eu era leve, engraçada, mas em outros eu sentia uma responsabilidade que me trazia um peso. Né? E agora parece que eu voltei a ser criança, sabe? Tudo bem quando eu errar, eu me acolho. Então eu tô curtindo o processo todo. São muitos aprendizados que eu tô tendo aqui com a tecnologia, essa nova profissão. Eu me reciclei, né, aos 45 anos de idade. Eu atuei 23 anos numa área de propaganda e marketing. Me aposento nessa área, inclusive sou muito grata a ela, mas encerrei um ciclo e aí eu comecei a fazer agora o que eu gosto, porque antes eu fazia o que eu precisava e foi bom, mas agora eu tô me divertindo no processo e tô aprendendo a me divertir até com os erros, sabe? Os erros hoje para mim eles têm sido que nem na musculação. Até tem uma afirmação aqui do nosso programa espiritual, que são 63 afirmações, né? Por isso que chama 963. E aí, uma dessas afirmações, ela comenta, ela fala muito da gente fortalecer a fé e da fé ser como se fosse a fibra que a gente vai nutrindo, que nem a musculação, o exercício físico, a fé. E eu tô conseguindo trazer isso através da leveza, filho. Então tá sendo muito gostoso. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada por nutrir nossa relação, né, de mãe e filho, que é exatamente isso. É claro que eu sou sua amiga, mas o ponto principal é que eu sou sua mãe, né? Porque hoje eu vejo muitas pessoas confundindo as coisas. Eu mesma cresci com isso, falando, eu sou muito amigo, muito parceiro do meu filho. Eu acho super bacana, mas amigos os filhos vão escolher. Pai e mãe não. É um só pro resto da vida. Então a gente não pode deixar esse espaço ser terceirizado e ser confundido com amizade. Porque quando precisa, né, fazer os ajustes e tal, a gente precisa trazer isso. E o pai e a mãe é isso, é educar. É um presente que Deus nos dá, que é uma responsabilidade ao mesmo tempo para o resto da vida. E eu sou muito grata, então assim, eu fico muito feliz e eu vou aprendendo, não é que a gente sabe não, aliás, você me ensina muito. E eu acho que até o livro que a Magda está lendo, que a gente vai passar agora para ela, fala muito disso, dos exemplos, né? Então quando você estava aqui pequenininho no meu colo, eu falei, agora eu tenho que ser o que eu vou ensinar.
Porque senão não dá match, né? Que adianta eu falar não fume se eu fumo. Perde todo o valor. Então você me inspira, você me ensina a ser um ser humano melhor para que eu possa deixar esse legado aí para você e se vierem os netos. Não é pressão, não é nada não, né? Obrigada, filho, por tudo. Viu? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Valeu, mano. Não, só agradecer mesmo e foi ótimo participar aqui com vocês. Então vamos lá. Lembrando que nós estamos lendo, né, Proibido Reclamar, do Salvo Noé, e ontem a gente começou a ler sobre motivação, quer dizer, anteontem, né? E hoje continuamos nesse assunto, que é bem importante. Hoje vamos ler motivação e objetivos. Como alinhar os objetivos do trabalhador com os objetivos da empresa? Muitas vezes a falta de motivação não está vinculada às políticas de incentivo. Faço o trabalho que me dá um salário melhor. Nem mesmo às características específicas do papel profissional de um trabalhador em particular. Faço o trabalho que me agrada e com o qual me identifico. Mas a percepção de uma contraposição entre os objetivos da empresa e os objetivos do trabalhador. Sinto que me convém ligar meu futuro profissional a essa equipe. Conduzi muitas experiências como mental coach em equipes esportivas, times de futebol, e pude comprovar que uma das coisas mais importantes é criar harmonia, amalgamar o grupo. Sem isso, nenhum time, mesmo que composto por grandes campeões, pode ganhar o campeonato. Os campeões de canoagem são um bom exemplo para entender o trabalho em equipe. Todos devem remar na mesma direção. Mas se um ficar parado, ou pior ainda, remar contra, prejudicará toda a equipe. Um campeão de canoagem costumava dizer: na água temos que ser muito unidos. O que conta é o sincronismo entre os remadores e a canoa. Eles devem se tornar um corpo único. É uma questão de ritmo e harmonia. Tudo tem que ser perfeito, como um quarteto de cordas num concerto de câmara. Mesmo que em uma final olímpica de 400 timoneiro seja preciso mobilizar 4 quintale, 400 quilos, de músculos que descarregam nas águas a energia de um moinho, a força deve ser sincronizada e focalizada. Nas empresas, também é necessário treinar o time para a cooperação, para fortalecer cada vez mais o espírito de grupo. Para um líder, portanto, é muito importante desenvolver a capacidade de comunicar ao colaborador que estão todos do mesmo lado e que a experiência de trabalho terá um impacto positivo também sobre ele. A ansiedade que a incerteza sobre o futuro induz no colaborador só pode ser curada por meio da comunicação de duas coisas: espírito de equipe e crescimento pessoal. Espírito de equipe. É verdade, vivemos na incerteza, mas nesta aventura você não está sozinho. Somos uma equipe, enfrentamos este momento com o entusiasmo certo. Lembremos-nos de que a qualidade e a competência não conhecem crises. E crescimento pessoal. Este momento é útil para desenvolvermos nossos músculos emocionais e para melhorar as nossas competências. Então, aqui a gente está trazendo exemplos, ele traz exemplos para a empresa, né? Porque a gente está abordando tantas saúdes aqui, mas talvez a profissional a gente acha, fica para outro lado, né? Mas claro que quando a gente, enquanto ser, melhora, tudo ao nosso redor melhora. A nossa convivência com os familiares, o nosso trabalho. E outro dia a gente trouxe aqui, a Adri trouxe o exemplo daquela coisa, como é que a gente expressa para as crianças a questão do trabalho, né? Como é que eles enxergam isso. E às vezes a gente tem que cuidar, porque nessas coisas a gente desmotiva as pessoas, desmotiva um colaborador em potencial. Porque, claro, a gente sabe que dinheiro é importante, a gente está trabalhando a saúde financeira, mas não é tudo no nosso ambiente de trabalho. E o ambiente de trabalho, muitas pessoas passam 80% do dia, da vida delas nele. Então, tem que ser um ambiente que tu te sinta acolhido, que tu te sinta parte, que tu queira que a empresa cresça, mas que tu cresça pessoalmente também, né? Eu acho que é um pouco daquela
vestir a camiseta, né? De fazer as coisas também porque tu sente. Um exemplo pessoal, eu trabalhei numa empresa grande de aviação e tinha alguns procedimentos que algumas pessoas não davam muita bola. Por exemplo, as garrafinhas que não eram utilizadas, a gente tinha que guardar para se utilizar num próximo voo. E algumas pessoas diziam assim, ai, Magda, a empresa não vai ficar mais rica ou mais pobre por causa de 2, 3 garrafinhas. E eu dizia, mas não é pela empresa que eu faço, é a minha consciência de eu estar fazendo algo para colaborar, por exemplo, no meu coração verde, que é o meio ambiente, né? O desperdício. Então, é um pouquinho diferente, não é você puxar saco do chefe, não é pensar só na empresa, mas que papel eu faço enquanto ser humano e contribuir para aquela empresa, para aquele dia, para nossa casa, né? Eu acho que dá para usar para tantos exemplos. Era isso por hoje, Adri. É muito interessante, né? E você pensa assim, imagina o contrário, se ela fosse a dona da empresa e cada funcionário, cada voo fosse 2 garrafinhas. Quando a gente inverte a situação, muda tudo, porque a gente sempre se colocar no lugar do outro. E o servir, o trabalho, ele é nobre, a gente ter realmente esse prazer de você, sabe? Claro que tem dias desafiadores. Agora, eu já trabalhei em ambientes realmente tóxicos, que tinha a tal da laranja podre, né? O exemplo que você tem lá. E uma laranja podre que começa a mofar, ela vai contaminando as outras. De repente vira aquele grupinho do café. Então, realmente, a gente precisa tomar esse cuidado para que isso não cresça, porque vira uma doença depois e contamina. E aí, se você tiver um grupo contra algumas questões, vai atrapalhar todo o procedimento do trabalho, todo o resultado, vai comprometer. Aí pode trazer consequências negativas e a empresa não se sustentar. Então a gente nunca para pensar, a gente tem que sair um pouquinho do nosso ego, às vezes, e entender por que aquela... E trazer, se você não concorda com uma situação e tudo mais, trazer o seu ponto de vista que pode ser muito esclarecedor. Porque é pensar diferente. Até tinha uma placa na Toyota, lá no Japão, uma placa na entrada que dizia: aqui, se você pensa igual a todo mundo, você já está demitido. Era alguma coisa nesse sentido, porque o pensar diferente é o que vai fazer a diferença. Então, às vezes mas seja corajoso, seja corajosa, articule bem as palavras de uma forma que, se você está vendo uma solução que pode ser que todo mundo esteja contra ela, não tem importância, só verbaliza ela de forma clara, eficaz, né, que é o que a gente vem trabalhando aqui. Não ficar contaminando, fazendo fofoquinhas, que a gente tem essa sombra. Eu falo que eu já fiz, e quando eu comecei a parar de fazer isso, muitas pessoas me cortaram, sabe? E vai com Deus mesmo, sabe? A gente tem um preço que a gente paga com tudo isso, mas pensar nas consequências, né? Bom, hoje foi um pouquinho mais longo, eu agradeço a todos pelas reflexões. Meg, muito obrigada. Um abraço a todos, um ótimo dia, até amanhã, com muita saúde.